10 habilidades básicas para você se tornar um cientista de dados. O meu nome é Carlos Alex e esse é o canal DataArt. Hoje a gente vai discutir essas 10 habilidades e o primeiro passo, a primeira habilidade, a gente fala sobre a importância de conhecer o alcance de Analytics. Quando a gente fala de Analytics, em todas as camadas de Analytics a gente vai ter dados, né? A gente não consegue fazer Analytics sem dados em mãos. A gente fala sobre análise descritiva, onde a gente tem um olhar muito mais para o passado, tentando entender o que aconteceu, ok? E a gente também tem análise diagnóstica, onde a gente tem uma visão mais detalhada do que aconteceu. Por exemplo, por que eu vendi determinado produto mais do que outro? Por que eu tive prejuízo em algumas linhas de produto ou em determinado estado? Né? Então, a análise diagnóstica ela é um olhar para o passado, porém um pouco mais detalhado. Já a análise preditiva, a gente busca entender o que vai acontecer. De fato, a gente tenta buscar entender e fazer previsões, de fato, ok? Então, é realmente um olhar para o futuro, a análise preditiva. Já a análise prescritiva, a gente olha para o futuro, porém a gente já tenta automatizar as nossas ações. Por quê? Em Analytics, a gente tem uma camada que é a camada do input humano, ok? E no final, a gente sempre vai tomar decisões, ok? Então, sempre tenho dados e decisão lá na ponta. Esse é o alcance de Analytics. A gente consegue resumir aí nesses 4 pontos, ok? Análise descritiva, diagnóstica, preditiva e prescritiva. Por que as empresas investem tanto em ciência de dados? Por que comenta-se tanto disso? Porque por muito tempo o foco foi somente no passado. Vocês se lembram dos projetos de BI, dos grandes projetos de BI que as empresas faziam e ainda continuam fazendo. Então, basicamente, eles cobriam análise descritiva e diagnóstica. A gente tinha o input humano, tinha decisões, porém, no mundo tão competitivo, esse olhar somente para trás, ele não basta mais. As empresas têm que olhar para o futuro. E uma forma de você olhar para o futuro e tentar influenciar esse futuro é através de uma análise preditiva, de uma análise prescritiva. É por isso que as empresas estão investindo tanto em ciência de dados. Hoje as empresas brincam de prever o futuro. Você vê o caso do Netflix. Quando eles te recomendam um filme, eles estão basicamente tentando prever. Você vai gostar de determinado filme, você vai adorar esse filme. Todas aquelas ofertas de filmes que estão sendo colocadas ali são baseadas em modelos preditivos. A mesma coisa é o Airbnb. Aquele cliente vai adorar aquela casa para alugar no verão. Não é à toa que eles mostram aquele filme, aquela casa para você, porque eles sabem que a probabilidade de você aceitar aquela oferta é grande. A mesma coisa a GE, por exemplo, hoje ela já consegue entender se determinado equipamento do cliente vai quebrar em 2 dias, em 3 dias e alertar os seus clientes. A Amazon, pioneira nisso, ela trabalha muito com... Eu trouxe um exemplo aqui. É certeza que 80% dos clientes que compraram esse livro vão comprar aquele também. Ela trabalha muito com essas ofertas que são criadas a partir de modelos preditivos. Terceiro passo, terceira habilidade importante é entender como que é possível prever o futuro. Repara o seguinte: nós, como seres humanos, adquirimos muitas e muitas informações desde que nascemos. Depois a gente tem a infância, a gente vai crescendo, adolescência, enfim. A gente adquire muita informação. E a informação mais as experiências que a gente tem, a gente começa a formar cada vez mais nossas intuições e, consequentemente, nossas previsões. Então, não é à toa que, com o passar do tempo, você fica mais... A sua intuição melhora, a sua previsão melhora, porque você adquiriu muitos dados e você passou por mais experiências. Quando a gente fala de empresas, não é muito diferente disso. Imagina que empresas, elas adquirem muitos e muitos dados. Elas têm dados, elas geram dados diariamente.
muita informação, e essas empresas também estão trabalhando com modelos preditivos, que são experimentos, onde você coloca muito conhecimento técnico, conhecimento de negócio, para o quê? Para que elas consigam também ter as intuições e as previsões delas. Então, o raciocínio aqui de como uma empresa consegue prever o futuro é parecido com o que nós, seres humanos, tentamos também prever o futuro. Aqui é uma segunda visão. E o que são esses dados que as empresas têm? Eles têm dados comerciais, da área logística, de RH, da área comercial, da área produtiva, da área de compras, enfim, a empresa está rodeada de dados. E ela também tem dados que são dados externos, que são dados que você pode comprar, por exemplo, dados de mercados, Nielsen, Neogrid, dados de internet, dados macroeconômicos. Então a gente está falando aí de uma camada imensa de dados. E a experiência e os experimentos, eles são feitos com plataformas de experimentos, experiências, que a gente já vai falar sobre isso. A gente tem muito machine learning para realmente fazer com que as máquinas entendam esses padrões, consigam prever o que vai acontecer, tá? E a gente tem muito conhecimento humano. Todo time de ciência de dados, vocês vão ver em breve que ele é composto, ok, você tem o cientista de dados, ok, você tem o engenheiro de machine learning, você tem um engenheiro de dados, mas você também tem aquele cara que conhece muito do negócio e que traz muita experiência para esse time. E no final aqui a gente tem a nossa bola de cristal, que são nossas previsões, tá? Então o raciocínio aqui, entrando um pouco mais detalhado em como as empresas fazem essas análises preditivas e como elas conseguem prever o futuro, a gente pode dividir nessas 3 camadas. Quarto ponto aqui, a quarta habilidade é a gente conhecer quais ferramentas que compõem todo esse ambiente, esse arsenal. A gente tem a camada principal aqui de armazenamento de dados, ok? Comumente a gente tem data warehouses, que são grandes armazéns de dados, a gente abreviando aí para DW. Eu trouxe 2 exemplos aqui, mas com certeza existem várias plataformas de DW, ok? E a gente também tem aqui um conceito de Data Lake. Aí a gente tem inúmeras empresas vendendo Data Lakes como serviço, ok? Mas imagina essa camada aqui de uma forma muito simplificada, uma camada onde você tem o armazenamento das informações e um processamento rápido dessas informações, ok? Então, armazenamento e processamento. Já a segunda camada, que é a camada de experiência e experimentos, a gente tem algumas plataformas que são gratuitas para isso, como Python, R, o próprio SQL. E a gente tem outros que são pagos, como SAS, Databricks, Nime, Google, Microsoft, AWS e outros mais. Se vocês forem no Gartner e procurar sobre quadrantes de ferramentas de Analytics, vocês vão ver que há uma imensidão de plataformas disponíveis. E a gente tem uma última camada aqui, que é uma camada que a gente chama de apresentação e de consumo de Analytics. Então, eu posso, por exemplo, criar um modelo preditivo onde eu vou aplicá-lo, ok? Eu vou colocá-lo lá numa aplicação de negócio. Por exemplo, a Amazon. A gente comentou que eles fazem os modelos preditivos para detectar se você vai gostar ou não de um livro. Qual que seria a aplicação que você encontra esse modelo sendo utilizado? No próprio site da Amazon, né? Netflix, ele coloca esses modelos preditivos ali, eles colocam as previsões justamente na própria plataforma do Netflix. Então, a forma de você consumir esses modelos preditivos é justamente nas aplicações e plataformas da empresa. E você também tem, lógico, os relatórios. Os relatórios podem ser feitos em Python, R, mas comumente a gente tem os líderes de mercado que são Power BI, Tableau, Qlik. Ok? Então, dividindo nessas 3 camadas, a gente tem essas plataformas.
Ponto importante sobre o vídeo, eu diria que é o mais importante, porque a gente já viu até agora que ciência de dados é um tema muito, muito abrangente e complexo, não deixa de ser complexo. Eu vou falar agora sobre o tema jornada emocional, eu tenho até o desenho dela aqui, que em tudo que a gente se propõe a aprender, se propõe a gerar mudança, a gente começa geralmente na crista da onda, onde eu falo, aquilo realmente eu quero para mim, eu quero me tornar cientista de dados, e a gente começa a estudar, a realmente trabalhar com aquilo, e no começo é mega divertido, depois, durante o aprendizado, você vai ver que é difícil, ok? É às vezes mais difícil do que você imaginava, depois você percebe que é muito difícil, ok? E percebe que a sua curva aí de otimismo ou curva de alegria com aquele tema vai caindo à medida que você vai vendo essa dificuldade. Chega um momento que você fala, eu vou desistir, né? Isso aqui não é para mim, é muito difícil, muito complexo. Lá embaixo dessa curva a gente tem o que a gente chama seria um lago do desespero, né? O pessoal chama de pântano do desespero. Mas é justamente aqui que, se você tem bastante persistência, se você acredita naquilo, você vai conseguir atravessar essa ponte. É como se uma ponte aí fosse criada em cima desse pântano para você não se afogar nele, tá? E é aqui que você começa a perceber que o pior já passou. Falar, não, realmente é difícil, mas eu estou me desenvolvendo. Até que eu aprendi bastante. Opa, estou ficando bom nisso. Estou bom nisso, estou muito bom nisso e realmente é isso que eu quero para mim, né? Então a jornada emocional, ela acontece em qualquer processo de mudança que você quer gerar na sua vida, seja uma dieta, seja aprender uma nova profissão, aprender uma arte nova, você vai passar por isso. E o canal Data Art, ele está aqui justamente para te ajudar, para que durante essa estrada aí a gente possa te ajudar a trocar algumas ideias, realmente preparar um material rico em informação que você possa confiar e aprender, acima de tudo. Esse daqui foi o passo 5, acho importante vocês conhecerem a jornada emocional. Falando sobre hard skills, basicamente são habilidades técnicas, a gente fala aqui sobre a visualização e exploração de dados. E o porquê que a gente vai falar de visualização e exploração de dados? A gente vai utilizar a visualização e exploração de dados muito em análise preditiva e diagnóstica. Okay? 70% dos problemas de negócio que são resolvidos com analytics estão nessa camada. Ou seja, 70% dos problemas podem ser resolvidos através de análise descritiva e diagnóstica. O pessoal tende a associar muito que Analytics vai ser resolvido somente com análise preditiva, prescritiva, modelos mega sofisticados, mas 70% dos problemas de Analytics podem ser resolvidos nessa camada. Então é uma camada aqui que a gente tem que dedicar muito, muito tempo. Realmente isso daqui vai ser... É a camada, no meu ponto de vista, mais importante. Porém, os outros 30% a gente tem que dedicar, sim, bastante esforço, conhecer aí como funcionam os modelos preditivos, saber como criar modelos preditivos, ok? Porém, não se esqueçam, análise descritiva e diagnóstica são muito importantes para o negócio. Aqui a gente transforma dados em informação visível e tangível. Acho que essa é a principal definição aí da visualização e exploração de dados. Falando sobre visualização e exploração de dados, esse mapa mental ele fala que a gente tem que conhecer contexto e gráficos, saturação e carga cognitiva, características dos dados, storytelling. O sétimo passo, pessoal, é machine learning, ok? E o porquê aprender machine learning? Machine Learning vai ser extremamente importante para análise preditiva e prescritiva. E é através dos algoritmos de Machine Learning que conseguimos olhar para o futuro e olhar para o passado e prever o futuro. Ok? É através de Machine Learning que a gente olha para o passado e começa a prever o futuro.
ok? Esse é o porquê. Machine Learning, a gente tem aqui algoritmos não supervisionados e supervisionados. Tanto para algoritmos supervisionados e não supervisionados, a gente vai ter um tema que é muito importante, que a gente vai ter um vídeo só falando disso, que é a engenharia de atributos, ok? Ou Feature Engineering, como vocês vão achar muito aí na internet. É um tema bastante amplo, ok? Falando sobre modelos supervisionados, a gente fala aqui de duas grandes vertentes, que são os modelos de regressão e classificação. Não supervisionados, a gente fala principalmente sobre clusterização, ok? Modelos de regressão, a gente consegue resolver modelos de regressão com algoritmos lineares, ok? Onde a gente vai fazer aí regressões lineares simples ou múltiplas. A gente vai trabalhar com SVMs, com árvores de decisão ou árvores de regressão, como preferirem. E para supervisionados, aliás, para classificação, a gente tem modelos como SVMs também, árvores de decisão, o próprio KNN, redes neurais, métodos Ensemble, Naive Bayes. E de clusterização, a gente principalmente vai falar aqui no canal sobre o K-means, que é um dos algoritmos mais conhecidos quando a gente fala de clusterização. Oitava habilidade que a gente tem que conhecer, negócios. Obviamente que você, dependendo da área que você trabalhar, se você for um cientista de dados onde você trabalha na TI diretamente, muito provavelmente você nunca vai conhecer do negócio tão bem quanto a pessoa que trabalha no negócio, ok? Porém, é importante você conhecer. E o porquê? Porque isso é utilizado tanto em análise descritiva, diagnóstica, preditiva, prescritiva. Somente os dados sem conhecimento não valem nada, ok? Daí, o conhecimento que eu estou tratando aqui, principalmente conhecimento de negócio. E aqui tem mais uma ressalva, precisamos transmitir para as máquinas o conhecimento prévio que temos do negócio. É importante a gente entender que os algoritmos, principalmente preditivos, né? Quando a gente está fazendo uma análise preditiva, a gente não é só pegar as informações, pegar os dados, aplicar os modelos, olhar só o lado matemático, estatístico da coisa e já disponibilizar o modelo. Não, a gente tem que entender os nuances do negócio, o processo de negócio, como realmente o negócio se desenvolve, as características que a empresa está inserida, tá? E transmitir isso de certa forma para o modelo que você está criando. Aqui eu trouxe um mapa mental sobre negócios. A gente tem que conhecer processos e características do negócio. Eu peguei 3 exemplos aqui sobre vendas e marketing, recursos humanos e manutenção de equipamentos. Tá? Peguei essas 3 áreas. E o que seria importante, no mínimo, conhecer em vendas e marketing? Conhecer como funcionam os clientes da empresa, quais são os clientes, o porquê que a empresa vende para esses clientes, a concorrência, como que se dá a concorrência nesse mercado, qual que é o produto da empresa, como que ele é vendido, quais são os diferenciais, as características de como são feitas as vendas daquele produto. Falando sobre recursos humanos, entender como que funciona a parte de salários e benefícios da empresa, a avaliação de desempenho dos funcionários, as tendências nesse caso, de People Analytics, ok? E manutenção de equipamentos, entender como que funciona a parte de reposição de peças, quais são os equipamentos que existem na empresa. E falando sobre características do negócio, a gente tem que entender, por exemplo, sazonalidade de mercado, no caso lá de recursos humanos, mercado de trabalho, como que funciona o mercado de trabalho para o negócio onde está inserido essa empresa. No caso de manutenção e equipamentos, como que é produzido aquele produto? Como que é o processo preditivo disso? Falando sobre o
Nono passo, pessoal, nona habilidade, matemática e estatística. E o porquê que isso é importante? Principalmente para análise preditiva e prescritiva. Isso daqui a gente vai utilizar muito, é fundamental para machine learning, ok? Aqui eu separei de uma forma bem sucinta, porém no nosso canal a gente vai tratar de todos esses assuntos, ok? A gente vai ter vídeo para todos esses assuntos de matemática e estatística, é realmente um pilar de machine learning e, consequentemente, de ciência de dados. Então, a gente vai falar muito sobre álgebra linear, cálculo multivariado, métodos de otimização. A gente vai falar muito sobre estatística descritiva, sobre estatística inferencial e sobre probabilidades. Ok? Por último, pessoal, porém não menos importante, a gente tem que conhecer de computação e linguagem de programação. Por quê? Eu vou utilizar isso daqui tanto em análise descritiva, diagnóstica, preditiva e prescritiva. Todo o alcance de analytics aí a gente vai precisar conhecer sobre como funciona um computador e a gente vai precisar conhecer linguagem de programação. Para que nossos modelos funcionem bem, tenham performance, a gente precisa entender como os computadores funcionam, a gente precisa saber programar computadores. Um exemplo, o R e o Python, que são duas mega plataformas disponíveis, né, para a gente trabalhar com ciência de dados, a gente vai utilizar a programação nelas. Indo aqui para o próximo slide, eu trouxe um mapa mental aqui do que seria importante a gente aprender em computação e linguagem de programação. Entender sobre processamento em tempo real. E o porquê processamento em tempo real? Imagina que, dependendo do negócio onde você está inserido, não dá para você fazer análise preditiva e coletar o resultado somente daqui a um dia. Ou não dá para você esperar um dia para receber aquela informação, depois processar e depois fazer seu modelo preditivo. Tem muitas informações que você tem que processar em tempo real. Por exemplo, manutenção de equipamentos. A gente pegou o exemplo lá da GE. Imagina se demorassem 2 dias para que o meu modelo preditivo, para entender se aquele motor vai quebrar ou não, imagina se demorasse 2 dias para eu receber a informação, depois processar, depois trazer o resultado. O que ia acontecer? Muito provavelmente o motor ia explodir e eu, somente depois de uns 2 dias, ia ficar sabendo se aquele motor ia explodir ou não. Então, muitos casos de analytics, a gente vai ter que processar tudo isso em tempo real, ok? Então, vou precisar coletar essa informação em tempo real e processar em tempo real. Por isso que a gente precisa entender como que funciona isso, tá? A gente vai cobrir esse tópico também. A parte de performance, eu acho que é complementar aí ao processamento em tempo real, mas a gente precisa também entender de performance, como funciona um banco de dados, que tipo de consultas eu deveria fazer ou que tipo de consultas eu não deveria fazer, como que uma boa linha de código porque eu posso resolver o mesmo problema através de uma boa linha de código ou de uma má linha de código, né? Então, a boa linha de código, com certeza, ela trata o computador da melhor forma possível para que aquele processamento tenha uma performance ideal, ok? E a gente vai aprender isso aqui também. A gente vai entender como funciona o tratamento com dados estruturados e não estruturados. E falando sobre linguagem de programação, a gente vai trazer bastante informação aqui sobre Python e R e também SQL. Os pacotes do R, a gente principalmente vai trabalhar aí com esses pacotes. SQL, basicamente manipulação de dados. Python, esses pacotes que já são bastante conhecidos de mercado. A gente não vai trazer só esses pacotes, tá? Aqui eu citei os principais. Só para a gente recapitular aqui, então, nosso mapa mental de ciência de dados. A gente fala sobre visualização e exploração de dados, machine learning, negócio, matemática e estatística, computação e linguagem de programação. Não se esqueça, ponto 5, conte conosco nessa jornada emocional. Com certeza vocês vão precisar de muita persistência e de acreditar bastante, porque realmente ciência de dados é um tema bastante amplo e que requer um esforço aí
constante e a gente está junto nessa. Muito obrigado, ok, por terem visto o canal. Se possível, deem um joinha aí, eu acho que ajuda essa informação a chegar para mais pessoas que tenham interesse no assunto. E se inscrevam no canal, vocês vão ficar sempre sabendo aí das novidades e do conteúdo que a gente está publicando. Muitíssimo obrigado e tchau!